que é a bagunça? Como que a bagunça acontece? Como que ela tá na nossa vida, né? No nosso dia a dia, quando a gente vai preparar alguma situação, seja uma refeição, seja lavar as roupas, arrumar a casa, a gente precisa movimentar as coisas, né? Ou seja, tirar as coisas do lugar. E isso é super natural, isso faz parte da vida. Quando que a bagunça entra nessa história? Quando a gente não devolve as coisas para o lugar. Quando a gente deixa que as coisas fiquem espalhadas pelas superfícies da casa, ou seja, em cima das mesas, das cadeiras, do sofá, quando tudo aquilo que a gente precisou utilizar no nosso dia a dia não volta para o lugar. Então, aí que a bagunça aparece, é aí que ela se instala. E pegando esse gancho dessa bagunça, é que eu quero falar para vocês os 2 passos para a gente mudar isso. Para a gente não deixar que a bagunça ela se instale, que ela fique na nossa rotina. Porque é super natural e a gente precisa usar nossas coisas, a gente precisa que a casa tenha movimento, que a casa tenha vida. Então as coisas naturalmente elas vão sair do lugar, mas elas precisam voltar. E aí que tá o primeiro passo para vencer a bagunça. A gente precisa entender qual é a diferença entre organizar e arrumar. Eu ouço muito as pessoas falando, gente, eu arrumo a minha casa todo dia, toda hora. Eu tô arrumando, e quando eu vejo, a bagunça tá toda de novo. Ou seja, você tá eternamente enxugando gelo, porque você arruma, a bagunça volta. Você arruma, a bagunça volta. E por que ela volta? É justamente nessa diferença entre arrumar e organizar. Quando a gente arruma, a gente coloca as coisas num lugar aleatório. Normalmente é o primeiro espaço disponível que a gente encontra. É a primeira gaveta mais livre ou a primeira prateleira mais livre que a gente vai ali e coloca aquelas coisas que a gente utilizou. Ou então a gente deixa em cima de uma cadeira, de uma mesa e aí a bagunça vai acontecendo. Então quando a gente arruma a casa, a gente se depara com 2 problemas. O primeiro problema é que justamente por a gente ter colocado aquele item que a gente utilizou num lugar aleatório, quando a gente precisa dele novamente, a gente não lembra onde ele está. E aí o que acontece? A gente leva muito tempo procurando aquele objeto, né? E nesse tempo que a gente leva, é um tempo que a gente perde, a gente acaba se aborrecendo e é uma luta para encontrar. E aí você encontra, depois de todo esse tempo, utiliza e o que você faz? Ou você devolve para aquele lugar que você levou muito tempo procurando, ou então você coloca em outro lugar que você encontrou disponível. E o que vai acontecendo? Um ciclo de arruma bagunça, arruma bagunça, arruma bagunça. Por quê? Porque na arrumação as coisas são colocadas em locais aleatórios, que não facilitam a sua vida, que não trazem praticidade, que não fazem sentido. Então por isso que você fica procurando e perdendo tempo. Então o meu conselho para vocês é que não arrumem mais a casa de vocês, não arrumem mais. A partir de agora vocês precisam organizar a casa de vocês. Por quê? A organização é a gente encontrar o lugar certo para cada coisa. É cada item tem que estar no cômodo onde ele é usado. Então, como que a gente organiza a casa da gente? A gente encontrando esses lugares. Cada objeto tem que ter a sua casinha, tem que ter o seu próprio lugar. E como que a gente define esse melhor lugar? A gente tem que pegar as coisas que a gente utiliza mais na nossa rotina, no nosso dia a dia, e essas coisas têm que estar nos lugares mais privilegiados da casa, que são os lugares que estão ao alcance das nossas mãos. Então, aquele objeto, aquele utensílio de cozinha ou os seus acessórios, o que você usa todo dia, eles têm que estar na altura das suas mãos. Se você coloca as coisas muito no alto, você vai precisar de uma escada. Se você coloca muito no baixo, você vai ficar se abaixando e não vai muitas vezes ver o que está lá no fundo. Então o ideal é que você coloque essas coisas que você utiliza no seu dia a dia ao alcance das suas mãos, tá bom? Então é muito importante que cada coisa tenha o seu lugar e que esteja num lugar de fácil visualização, de fácil acesso. Por quê? Você vai ter facilidade de encontrar
E depois que você utilizar, você vai colocar de volta naquele lugar, porque aquilo vai fazer sentido para você. Aquilo vai funcionar como um sistema, vai ter lógica ele tá naquele lugar, naquele cômodo, naquele armário, naquela prateleira. Então isso é organização. Então e aí a bagunça não vai se instalar. Por quê? Porque você vai usar e vai botar de volta no lugar. O grande segredo é pegou, usou, guardou. Ou seja, trouxe de volta para sua casinha. Então, cada coisa, cada objeto, gente, desde uma caneta, a concha do feijão, a sua roupa de cama, cada coisa tem que ter o seu devido lugar. Cada coisa tem que ter a sua própria casinha, para assim que você utilizar, você consiga devolver de volta. Por que essas cadeiras, pode ser um sofá, uma mesa, uma cama, elas ficam cheias de roupa? Porque depois que você lava, você deveria automaticamente, claro, depois que ela estiver seca, né, você devolver para o seu armário. Sabe por que você não devolve? Não é por preguiça, é porque não tá fácil de devolver. Você tem muito trabalho para colocar aquela roupa, por exemplo, de volta. De repente, a sua roupa de cama, a sua toalha de banho, a sua roupa do dia a dia não tá num lugar acessível, não tá num lugar prático. E aí é muito trabalhoso para você. Às vezes você vai ter que tirar outras coisas da frente para você colocar aquela roupa que você lavou. Entendeu? Então, assim, é por isso que aquelas roupas que você coloca na cadeira, elas ficam ali. Porque não tá fácil de você trazer para o lugar. Talvez elas não tenham a casinha própria delas, entendeu? Então, essa é a grande diferença entre arrumar e organizar. A organização tem um sistema, tem uma lógica. Cada coisa tem a sua casinha, o seu lugar permanente, o seu lugar fixo e um lugar que faça sentido para você, que vai facilitar o seu uso no dia a dia. Aquelas coisas que você não usa diariamente, elas podem ficar num lugar mais alto ou mais baixo, porque você vai pegar de vez em quando, mas aquilo que você usa sempre tem que estar ao alcance das mãos. Tem que estar no lugar mais fácil do seu guarda-roupa, do seu armário, da sua prateleira, tá bom? Então, esse é o primeiro passo para vencer a bagunça. Entender a diferença entre arrumar e organizar. Não arrumem mais a casa de vocês, porque vocês vão ficar enxugando gelo. Vai ser um eterno arruma, bagunça, volta. Arruma, bagunça, volta. Vamos organizar. Vamos fazer com que cada coisa tenha o seu próprio lugar, tenha o seu próprio espaço e aquilo faça sentido para você, para que você tire, use e devolva para o lugar, tá bom? Então, esse é o primeiro passo para vencer a bagunça. Agora, vamos ao segundo passo. Como eu venho falando já desse primeiro passo, a gente trazer de volta para o lugar, como que a gente traz de volta para o lugar? A gente tem que colocar isso na nossa rotina. E o segundo passo que eu quero dizer a vocês é para vocês fazerem os 15 minutos diários da organização. O que são esses 15 minutos diários da organização? Isso é uma rotina que você vai inserir no seu dia a dia. Para quem está começando a organizar, o que você vai fazer? Você vai fazer a organização de manutenção, ou seja, você vai lavar a louça, você vai tirar o lixo, você vai arrumar a cama. E uma dica que eu quero te dar para fazer nesses 15 minutos diários da organização é você pegar uma cesta, um balde, uma bacia, qualquer coisa que você tenha na sua casa. E aí dentro desses 15 minutos você vai passar recolhendo tudo que está fora do lugar. Tudo que não pertence àquele cômodo. Seja uma roupa, um papel, um copo, tudo que estiver fora do lugar, que não pertencer àquele espaço, você passa recolhendo e você vai recolhendo e vai devolvendo para o lugar, naquela lógica da organização, de que cada coisa tem o seu lugar. Então você começa fazendo esse serviço de manutenção, essa organização de manutenção dentro desses 15 minutos. Recolhe tudo que está fora do lugar e coloca de volta no lugar. Dessa forma, a gente não tem bagunça, porque não vai ter nada fora do lugar, não vai ter aquela cadeira cheia de roupa, não vai ter aquela louça, aquela pia cheia de louça. Vai estar tudo no seu devido lugar. E por que você tem que fazer isso diariamente? Por duas razões. Porque o tempo todo a gente está tirando as coisas do lugar, afinal de contas a gente precisa usar, né? E o segundo motivo é que você precisa ir colocando esse hábito na sua vida, o hábito de organizar. Sim, organizar é um hábito, gente.
quando a gente ainda não tem, a gente precisa criar ferramentas para colocá-lo na nossa rotina. E a gente tem que fazer isso todo dia para a gente ir ganhando prática, para a gente se acostumando e até para a gente ir avançando para outros níveis. Então, como eu falei, quando você está começando, você faz essa organização de manutenção. Mas daqui a um tempinho, você vai começar a aumentar esse tempo. Por quê? Porque além dessa rotina de manutenção, você vai começar a organizar outras coisas. Então, por exemplo, você vai pegar, depois que você recolheu tudo, lavou a sua louça, por exemplo, você vai pegar e vai organizar aquela gaveta da bagunça. Ou então você vai pegar um item que está te incomodando muito, um acessório, uma bolsa que está fora do lugar, você vai começar a organizar aquilo. E aí você vai vendo que todo dia você está fazendo um pouquinho. Todo dia você está avançando, você está impedindo que a bagunça se instale e ao mesmo tempo você está ganhando prática, conhecimento para você ir avançando cada vez mais. Então não deixem de fazer esses 15 minutos da organização diariamente. E aí a outra dica que eu quero te dar é como que você adota esse hábito. Coloca ele no seu planejamento semanal, da importância da gente planejar a nossa semana. A gente vai colocar ali os nossos compromissos profissionais e pessoais. E você pode colocar esses 15 minutos, para quando você estiver começando, você lembrar, opa, agora é o momento de eu organizar a minha casa por 15 minutos. Daqui a pouco, você não vai precisar mais colocar isso na sua agenda, porque isso já vai ser tão natural para você, já vai estar tão dentro da sua rotina, que você automaticamente vai fazer. E sabe por que você vai fazer automaticamente? Não só porque aquilo se tornou um hábito, mas porque você começou a colher os frutos da organização. Você começou a perceber que você encontra suas coisas com mais facilidade, que você não perde mais tempo procurando, que não tem mais bagunça na sua casa, que você não vai mais gastar dinheiro comprando coisas repetidas porque você não sabia o que tinha, você não vai mais perder aquele produto vencido lá no fundo do armário porque não estava organizado. Então você vai ter prazer em organizar e isso vai fazer parte do seu dia a dia.